Agora, eu quero mudar um pouquinho de assunto e falar de Supremo Tribunal Federal, porque o presidente do STF, Edson Fachin, propôs um código de conduta para ministros dos tribunais superiores. E eu quero saber aqui com o nosso André Anelli como esses ministros dos outros tribunais, então, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal de Justiça, como que esses presidentes dos outros tribunais receberam a ideia da necessidade de um código de conduta para ministros do Supremo e para todos os ministros, hein, seu Anelli? Com apoio, viu, Evandro? Mais recentemente, inclusive, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, do TST, o presidente da Corte, Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, se manifestou de forma favorável a esse código de conduta que tem sido, então, proposto por Edson Fachin, Luiz Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, no sentido de fazer com que os magistrados se dediquem integralmente, então, à magistratura e que sejam impedidos, ou pelo menos tenham a restrição na atuação de atividades fora dos tribunais, principalmente envolvendo empresas que muitas vezes têm processos junto, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal em tramitação, e isso poderia caracterizar então um conflito de interesses. Além do presidente do TST, pelo menos outros 2 presidentes de Cortes Supremas também se manifestaram favoráveis a esse código de conduta que tem sido proposto por Edson Fachin. São então Hernan Benjamin, presidente do Superior Tribunal de Justiça, e ainda Maria Elizabeth Rocha, presidente do Superior Tribunal Militar. Lembrando que são pelo menos 2 casos que nesse momento são mais emblemáticos junto à opinião pública, que chamam a atenção para a necessidade também dessa possibilidade de adoção de um código de conduta dos ministros do Supremo Tribunal Federal, também magistrados das Cortes Supremas, e a gente destaca 2 desses casos então, justamente vindos do STF. Um deles do ministro Dias Toffoli, ele que recentemente viajou em um jatinho particular acompanhado de um advogado do Banco Master para assistir a um jogo de futebol. Dias depois, o próprio Dias Toffoli se tornou relator de um dos processos envolvendo o banco na Suprema Corte, colocou esse processo também sob sigilo e inclusive tem impedido até mesmo a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito no Congresso Nacional para analisar todo esse processo envolvendo a instituição bancária. Ainda em relação ao Banco Master, o outro exemplo que a gente destaca é o do ministro Alexandre de Moraes, que teria procurado pessoalmente Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, para interferir em relação à compra do Banco Master, a compra do BRB a compra do Banco Master pelo BRB, justamente então naquele momento em que ainda não haviam sido divulgadas todas aquelas questões de fraudes financeiras. Isso acabou sendo apontado depois pelo jornal O Globo como uma suposta interferência no sentido de beneficiar o escritório de advocacia da esposa de Alexandre de Moraes, que mantinha um contrato de pelo menos 129 milhões de reais para, então, atuar na defesa do Banco Master, algo que acabou, então, essa compra pelo BRB não acontecendo por questões ligadas ao Banco Central, que não viu viabilidade na operação. Então, esses 2 exemplos, tanto de Dias Toffoli quanto de Alexandre de Moraes, colocam no centro das discussões nesse momento a possibilidade de um código de conduta. Esse código é inspirado no modelo alemão e que Edson Fachin tem procurado os presidentes das outras cortes no sentido de conseguir apoio para que seja implementado e assim impedir ou pelo menos restringir a atividade dos magistrados fora então dos tribunais. Evandro.